Olá, amigos, boa noite. Que a paz do Cristo esteja nos nossos corações. É com alegria que nós retomamos os nossos estudos e na noite de hoje nós vamos trabalhar com o capítulo de número 2 do Evangelho de Lucas, no versículo de número 14. O capítulo 2 trata do nascimento de Jesus e da visita dos pastores. O versículo 14 nos diz: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens. Este versículo, nós vamos separar a expressão boa vontade para nós fazermos uma análise, uma reflexão. Mas de antemão, nós podemos perceber que esse versículo ele traz três informações para nós. A primeira, que Deus, supremacia, soberania sobre todas as coisas. Paz na terra é o desejo de Deus para com a nossa casa, para com o nosso planeta. Conquanto que a possibilidade de se encontrar essa paz no planeta Terra, de imperfeições, de expiações e provações, só é possível se houver a boa vontade. Quando nós falamos de boa vontade, aliás, quando nós falamos de vontade, nós podemos classificar que existe dois tipos de vontade. A primeira é a vontade humana, que é o querer. Nem tudo que nós queremos está de acordo com a nossa necessidade. E a segunda é a vontade divina. A vontade divina é a boa vontade para conosco, pois que Deus tem a vontade para conosco de que nós possamos evoluir, que nós possamos aprender, que nós podemos crescer. E a sua vontade para conosco é uma vontade amorosa, uma vontade sem precedentes, sem nenhum tipo de privilégio, para que nós possamos alcançar as esferas superiores, que é a razão pela qual a criatura se faz presente na sua caminhada evolutiva. Quando nós separamos, nós pensamos na vontade, nós podemos perceber que muitos de nós, dada a nossa imperfeição, nós nos encontramos em algumas situações que nós temos muito mais má vontade do que boa vontade propriamente dita. Quando nós estamos na nossa caminhada, nós nos deparamos com muitas situações que são difíceis, que são complicadas, são desafetos, são inimigos, são pessoas que estão no nosso círculo que trazem consigo relações de encarnações passadas. E aí a dificuldade se mostra nesse nosso campo de trabalho, nesse nosso campo evolutivo. E quando nós vamos cultivando esses tipos de situações na nossa vida, nós vamos atrasando a nossa caminhada. Então, quando acontece da gente passar por algumas atribulações, muitas dessas atribulações mostra que está faltando entre as partes uma vontade boa de resolver. Nós temos muito má vontade para com as coisas e muita má vontade para com as pessoas, justamente diante das dificuldades. Então, Deus quer de nós que a paz esteja presente e que, para que a paz se faça presente, é importante que nós tenhamos boa vontade. Quando nós tomamos os estudos que nós fizemos anteriormente, e que é muito interessante, que ele cai numa sequência, né? Uma coisa vai se engrenando com as demais, nós vamos perceber que essa boa vontade, ela vai nascer justamente do nosso conhecimento. Quando nós nos colocamos para conhecer a verdadeira razão pelo qual nós somos, pelo qual nós estamos aqui, nós vamos dar entendimento a esse Evangelho que chega em forma de elucidação para as nossas dúvidas. E a partir do momento que nós depositamos essa semente, essa palavra dentro de nós, enraizando profundamente, nós passamos a ter o entendimento que a vontade de Deus é uma vontade sobre todas as coisas.
Não adianta a nossa vontade, porque nós não estamos na condição de ficar escolhendo aquilo que nós gostamos, porque nem sempre o que nós queremos e gostamos está alinhado com a nossa necessidade. Portanto, quando nós tomamos Jesus como nosso exemplo maior, nós vamos ver que o próprio Jesus, com toda a sua sublimidade, com toda a sua capacidade, ele dizia: eu faço a vontade do meu Pai. A minha alegria é servir ao Pai. Portanto, não pode ser diferente para nós. Nós também temos que ter alegria diante de termos condição de estar sempre servindo à vontade do Pai, porque nós não estamos ainda, como dito, em condições de buscarmos, né, essa vontade por nós mesmos. Emmanuel, que é o espírito que a gente está sempre buscando como esclarecedor, ele vem através das suas obras trazendo para nós explicações que vão tornar possíveis essa situação. E a nossa vontade, ele diz no livro Pensamento e Vida, ela está pautada na nossa mente. A nossa mente é a grande gerente da nossa vontade e do nosso querer. Quando nós estamos diante de situações em que nós não deixamos germinar em nós essa semente, nós nos afastamos do Evangelho. E não há nada que vai fazer com que a gente mude. Por quê? O ensinamento, através da palavra, seja ela falada, escrita, quando nós estivermos diante desses ensinamentos, isso não vai nos tocar, isso não vai frutificar em nós. Se nós estivermos numa palestra dentro de um salão, onde o expositor tocar em determinada virtude, ao qual nós ainda não frutificamos em nós, aquilo não vai fazer diferença para nós. Até possível que a gente se levante, porque nós não vamos dar compatibilidade com aquilo que está sendo dito. Isso mostra para nós que é uma má vontade para com o aprendizado que nós temos. Quando a gente pega como modelo, para a gente entender certas situações, Jesus usava de parábolas, de metáforas, para nos ensinar. E a gente, com certa dificuldade, precisamos do auxílio dos nossos amigos espirituais que vêm em nosso auxílio nos informar a respeito. Existe um exemplo que ele se torna muito prático no nosso dia, é quando a gente pensa no rio. O amor que Deus nos concede e pelo qual nós também devemos praticar, sem que ele haja nenhum tipo de obrigação, ele seja de uma forma completamente desinteressada, nós vamos perceber que o rio, ele segue o seu curso em direção ao mar. E o rio vai encontrando as dificuldades no seu caminhar e ele vai seguindo de forma perene até alcançar o mar. E quando ele alcança o seu objetivo, ele deixa de ser rio e vira mar. E o mar, na sua grandiosidade, ele vira oceano. E assim é o amor, profundo, simples, de mão única. O amor não tem nenhum tipo de condição para ser exercido. E quando a gente pensa nos ensinamentos do Cristo, através da parábola do semeador, nós vamos notar que todos os problemas inerentes à nossa vida estão explicados dentro dessa parábola. Toda a situação ela é explicada para que nós possamos entender. Então, quando Jesus coloca para nós que a semente ela é semeada em diferentes tipos de solos, há solos que vão frutificar e outros não, porque são solos rasos, são solos pedregosos, é esse tipo de solo que vai fazer para nós a diferença do comportamento, do entendimento que nós vamos aplicar o que é ser a boa vontade. É dentro de uma simplicidade
em todas as coisas do nosso dia a dia, nós devemos ser simples para aplicar com prudência aquilo que vai fazer chegarmos mais próximo de Deus. E os ensinamentos são muito claros para que nós não nos deixemos se levar pelas facilidades da vida, onde o nosso querer ele se torna um querer muito mais físico e materialista do que um querer divino. Nós pegamos Emmanuel para nos exemplificar e tomamos o livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, e o capítulo é o capítulo de número 66, que diz boa vontade. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15, e diz o seguinte, abre aspas, vede prudentemente como andais. Paulo sugere, naquela época, aos Efésios, para que eles tomassem uma reflexão própria do que eles vinham procedendo, com que forma eles estavam caminhando em direção da sua evolução. E Emmanuel comenta dizendo o seguinte, que o homem santificado, ele converte o mundo para Deus, ou seja, glória a Deus nas alturas. E caminhando prudentemente, com tranquilidade, com sabedoria, com segurança, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Ou seja, ele fortalece para nós que é a simplicidade nas nossas decisões, nos nossos querer, é que nós vamos encontrar condições benéficas, condições salutares, para que nós possamos almejar o nosso processo evolucional. E em dias, em tempos de grande dificuldade, principalmente em momentos como esse, em que somos testados, é muito simples da gente observar com um pouquinho mais de atenção que o momento nos pede obediência. Nos pede obediência às leis divinas. E essa obediência faz com que nós tenhamos uma vontade firme nos propósitos para que nós possamos vencer. Então a simplicidade se torna um campo seguro para que nós possamos ter essa boa vontade. E ele nos conclama para que nós possamos deixar germinar essa semente nos nossos corações. Mas só é possível que essa semente possa germinar se ela cair em terreno fértil. Então o nosso terreno precisa ser adubado diariamente com as virtudes, com os bons pensamentos, com agradecimento a Deus, se voltarmos sempre para a espiritualidade, lembrando que a materialidade faz parte da nossa caminhada. Encontrar o ponto de equilíbrio é uma obrigação, é uma condição que cada um de nós temos que exercer e analisarmos se nós não estamos sendo imprudentes. E aqui fica a reflexão, fica a pergunta para que nós possamos nos fazer mais uma vez diante dessa reflexão da boa vontade. Que tipo de terreno, que tipo de solo nós temos sido nessa nossa caminhada? Será que a semente que for plantada no nosso terreno, nos nossos corações, ela vai germinar, ela vai frutificar? Ou se nós ainda estamos com a má vontade de deixar que o Evangelho penetre nos nossos corações? Eu agradeço por mais uma vez essa oportunidade de aqui poder dividir com os nossos irmãos esses ensinamentos. Que a paz do Cristo reine em nossos corações. Boa noite a todos, fique com Deus e até a próxima. E que assim seja. Amém.